Queridos, a nossa reflexão hoje se encontra na epístola a qual Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, 21, 22 e o 25, que diz assim, a palavra do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sejai-vos submissa aos vossos maridos, como ao Senhor. Versículo 25, vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Queridos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero trazer um tema para essa reflexão. Como é possível termos relacionamentos duradouros, saudáveis e que dure a vida inteira até a morte nos separar? Então eu quero, a partir dessa pergunta, dizer que é possível através de dois fatores ou de dois princípios fundamentais que encontramos nesses quatro versículos da Bíblia a qual nós lemos. Então, queridos, dito isto, o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, esse é o primeiro mandamento na vertical e tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Já o outro mandamento, semelhante a este citado, é amar o teu próximo como você ama a você mesmo. Então tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso próximo, na horizontal, aqui embaixo. Então, a lei moral de Deus, lá em Êxodo capítulo 20 e lá em Deuteronômio capítulo 5, onde ela se repete e se recapitula, ensina que a primeira tábua da lei tem a ver com o nosso relacionamento com Deus na vertical, que é os primeiros quatro mandamentos. Que é isso que nós citamos, resumindo a lei, de acordo com o que Jesus diz nos Evangelhos, que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e com todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. Já a segunda tábua da lei, que são 6 mandamentos, está relacionado com o nosso relacionamento, a nos relacionar com o nosso próximo na horizontal. Portanto, é o outro mandamento, resumo da lei de Deus, que diz amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Jesus ele foi esse segundo mandamento a nós amarmos o nosso próximo, assim como ele nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Um amor proposital, um amor perseverante, um amor sacrificial, um amor eterno. Então, é com esse amor que nós devemos amar uns aos outros. Dito isso, dito essas coisas, eu quero falar sobre Efésios capítulo 5, versículo 18, o 21, o 22 e o 25, a qual nós lemos hoje. Portanto, o primeiro mandamento de Deus mostra que devemos estarmos submissos a Deus na vertical. E o segundo, submissos uns aos outros. E é isso que o apóstolo Paulo enfatiza em Efésios capítulo 5, versículo 18 e versículo 21. O versículo 18 diz, não vos embriagai-vos com vinho. Ele quer dizer, não deixe ser controlado pela carne, não deixe ser controlado pelo velho homem, mas deixem ser controlado diariamente, constantemente, pelo Espírito Santo de Deus. Então, esse mandamento de ser submissos a Deus e ao próximo, não é só para as mulheres, como nós vamos falar mais na frente, e não só para o homem, como nós iremos discorrer mais à frente também sobre o princípio do homem, mas é a toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja que o versículo 21, antes de começar o versículo 22, falando que as mulheres devem estar sujeitas ou submissas ao vosso marido, como o Senhor, primeiramente diz assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, esse mandamento de ser sujeitar-vos uns aos outros no temor de Deus tem a ver com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não tem dificuldade de submeter uns aos outros, porque ele teme ao Senhor Jesus e ele ama ao Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja e é o dono da igreja dele mesmo. Então, a submissão da mulher, no versículo 22, a qual nós lemos, ao esposo, longe de ser uma obediência cega e sem sentido, é um chamado à obediência ao Senhor da igreja, que é o próprio Cristo, através dos seus maravilhosos mandamentos. E não apenas as mesmas devem ser submissas ao Senhor e uns aos outros, mas, como ficou bem claro, acima citado, a todos os filhos de Deus que estão em Cristo. Então, todos os filhos de Deus que estão em Cristo devem se submeter uns aos outros, devem ter humildade em seus relacionamentos na horizontal. Portanto, a submissão está além da obediência externa à lei de Deus, mas de acordo com o texto em apreço, é um chamado ao amor proposital e sacrificial ao Senhor Jesus e ao corpo de Cristo Jesus, que é a sua maravilhosa, linda igreja. Então percebemos que o mandamento não é entregue apenas às mulheres, mas também a todos os demais irmãos que fazem parte do corpo de Cristo, que foram alcançados por sua maravilhosa graça. Portanto, partindo desse pressuposto ou desse princípio, a submissão do ponto de vista bíblico não é um peso ou uma imposição machista como muitos presumem por aí afora, sem fundamento nas escrituras, mas firmado em seus raciocínios carnais e obscurecido de preconceito. Mas, ao contrário, à luz do evangelho, como nós estamos vendo, é um privilégio dado à mulher ter um marido que ama, que governa e lidera, a semelhança de Cristo, que lidera, ama e governa a igreja. A mulher que tem um marido piedoso e cheio do Espírito Santo e amor sacrificial no coração não terá dificuldade de submeter a esse marido. Portanto, os homens também, de semelhante modo, têm que compreender o princípio de amar e governar a esposa. Como Cristo amou e governa a igreja, é também um privilégio sem explicação, humanamente falando. Porque, aos olhos humanos, é impossível ele amar dessa maneira e com essa intensidade e nessa proporção infinita que o Senhor Jesus ama a sua noiva. É impossível. A não ser que esse homem seja cheio do Espírito Santo. A não ser que esse homem se aproprie desses dois fatores fundamentais, ser cheio do Espírito Santo e ter o amor de Deus derramado em seu coração, como diz o texto em Hebreus. Então, o primeiro é ser cheio do Espírito Santo. E o segundo é o amor. Quero afirmar que é possível nós termos um relacionamento saudável e duradouro se considerarmos esse fator principal de sermos cheios do Espírito Santo. Só há bom relacionamento com Deus e o próximo, se o Espírito Santo estiver nos controlando. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, nos diz que não devemos entregar o vinho, como eu já expliquei, mas está controlado pelo Espírito Santo. É impossível servir a Deus de todo o nosso coração, se o Espírito Santo não nos controlar em cada lacuna ou em cada área de nossas vidas. O apóstolo Paulo não apenas está sugerindo uma opção ou uma sugestão, nem muito menos um mero conselho, mas um imperativo. Aqui está um imperativo, uma ordem, um mandamento direto para todos os crentes estarem cheios do Espírito Santo,
Portanto, só é possível amar a Deus e a esposa de todo o coração, força e mente, se estivermos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é o primeiro fator principal que nos faz capazes de servirmos voluntariamente, ardentemente e abundantemente, de todo o coração e alegremente, a Deus na vertical e ao próximo na horizontal. É o Espírito Santo o primeiro fator primordial para termos relacionamentos bons, duradouros e saudáveis com a esposa, com o esposo e uns com os outros, na comunidade, no corpo de Cristo. Que Deus aplique essa palavra em seu coração. Na próxima, estaremos trazendo o outro fator, o outro princípio primordial para termos bons relacionamentos com Deus na vertical e com o próximo na horizontal. Deus te abençoe e aplique essa palavra em seu coração. Amém.